E no vídeo de hoje eu conto para vocês e analiso a história de uma criança que antes mesmo de aprender a brincar, aprendeu a trocar fraldas, a engolir seu próprio choro para não incomodar. Vem comigo. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso diário terapêutico. Hoje eu quero contar para você a história de uma mulher que talvez carregue o rosto de muitas pessoas que você conhece, ou talvez o seu próprio. Imagine uma criança que nasceu para ser cuidadora. Isso mesmo. A mais velha entre 5 irmãos. Antes mesmo de aprender a brincar, ela aprendeu a trocar fraldas e a calar o próprio choro para não incomodar. Essa mulher cresceu sob o peso de uma responsabilidade que não era dela. Enfrentou na sua infância uma meningite severa. Foi rotulada várias vezes como burra por suas dificuldades escolares. E hoje, embora seja uma profissional da saúde, vive como refém da depressão e da escassez. Por quê? Mesmo com doses altas de medicação, a alma dela continua gritando. Por que o dinheiro foge dela e a família vive em guerra por herança? Hoje, vamos mergulhar no campo emocional inconsciente para entender que o que ela vive não é azar, é lealdade sistêmica. Essa menina apanhou muito na infância, por às vezes falhar nos cuidados com os irmãos. E para entender essa mulher, precisamos olhar que aquela mão que batia também já foi uma mão que tremeu de medo. A mãe dela também apanhou. A mãe dela viu os irmãos sendo agredidos pelo pai. No inconsciente, a violência é uma linguagem de exclusão. Quando essa mãe bate na filha, ela não está batendo apenas na criança. Ela está descarregando a raiva de tudo que ela mesma sofreu e não pôde, na sua pequenez, revidar. E o que a filha faz com isso? Por amor cego, a filha pensa: mãe, para eu pertencer a este sistema, eu também preciso sofrer. E se você sofreu, eu não tenho o direito de ser leve. A meningite que ela teve na infância não foi apenas um vírus ou bactéria. No campo emocional, o corpo muitas vezes adoece para parar o sistema. Foi o único momento em que ela se sentiu cuidada, em vez de cuidar. Mas o preço foi alto. O rótulo de burra ficou com ela. Meus amigos, ninguém é burro por trauma. O que acontece é que uma criança que vive com medo, sob o impacto de surras e gritos, mantém o cérebro em modo de sobrevivência.
O cérebro que sobrevive não tem energia para aprender matemática. Ele só tem energia para prever de onde virá o próximo golpe. Essa mulher se formou técnica de enfermagem quando adulta. Observem a ironia e a dor disso. Ela passou a infância cuidando dos irmãos e apanhando da mãe. Na vida adulta, ela escolhe uma profissão onde continua cuidando de estranhos. Muitas vezes em ambientes de dor e hospitalares. O mesmo cenário onde ela ficou internada com meningite. Talvez ela está tentando curar nos outros a ferida que ninguém curou nela. A depressão de dose alta que ela sente não é falta de serotonina apenas. É uma depressão de exaustão da alma. A alma dela diz: eu cansei de carregar todo mundo nas costas. Ela mora com os pais ainda. Por quê? Porque no inconsciente ela ainda espera o olhar de aprovação daquela mãe. Ela ainda está ali dizendo: olha, mãe, eu cuido de você. Eu não te abandono, apesar de tudo que você me fez. É uma tentativa desesperada de salvar uma mãe que não quer ser salva. Agora, vamos entrar em um ponto que causa muita confusão: o dinheiro. Na família dela, os tios lá na infância se agridem física e verbalmente por causa de uma casa, de uma herança dos avós. O que o inconsciente dessa mulher entende sobre dinheiro? Dinheiro gera violência. Dinheiro separa a família. Dinheiro é motivo de pecado e briga. Para o sistema dela, ser pobre é seguro. Se ela for próspera, se ela tiver dinheiro, se ela se sente em perigo, como se fosse alvo da mesma agressividade que vê nos tios. A frase interna dela é: eu prefiro não ter nada a ser aceita do que ter muito e ser atacada. Ela sente que tudo é caro porque, no fundo, ela não se sente merecedora. Como alguém que foi chamada de burra e apanhou por não ser boa o suficiente, vai se sentir digna de uma vida abundante. A escassez é o castigo que ela se impõe para continuar pertencendo a uma família de sofredores. Como essa mulher sai desse ciclo? Não é apenas com remédio. É com um posicionamento de alma. Se eu tivesse diante dela agora, eu diria: você precisa olhar para sua mãe
e dizer mentalmente: mãe, eu sinto muito por tudo que você apanhou. Eu sinto muito pela sua dor, mas eu sou apenas a sua filha. O que é seu, eu deixo com você. O que é dos meus tios, eu deixo com eles também. A cura começa quando ela aceita que não pode salvar a mãe. Ela precisa devolver os irmãos para a mãe e o pai. Ela precisa entender que a burrice foi apenas o seu cérebro tentando protegê-la do mundo. Ela precisa olhar para o dinheiro não como a herança maldita dos tios, mas como a energia que permite que ela saia de casa e tenha a sua própria vida. O dinheiro é a liberdade que ela nunca teve permissão de querer. A história dessa mulher é a história de muitas linhagens onde o amor foi substituído pelo dever e pela dor. Se você se identifica com isso, saiba, você não precisa carregar o lixo emocional dos seus antepassados para honrá-los. Você honra seus pais sendo feliz, não sendo um reflexo da tristeza deles. Percebe? Essa técnica de enfermagem tem mãos que curam, mas agora ela precisa usar essas mãos para cuidar da própria criança ferida. Se este conteúdo fez sentido para você, se você conhece alguém que vive essa lealdade invisível à dor, compartilhe esse vídeo. Vamos iluminar esses campos escuros do inconsciente. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Você também já sentiu que carrega um peso que não é seu? Eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e um beijo no seu coração. Até lá!